Salve, salve, terceirão! Vamos lá? Pessoal, aulinhas de hoje, 35 e 36, dando continuidade à calorimetria. Pessoal, aula de hoje, calor sensível e calor latente. Quanto que eu uso um, quanto que eu uso outro? Calor sensível é quando varia a temperatura. Calor latente é quando nós temos mudança de estado físico. Pois, estado físico, senão ele vai ter um engraçadinho. Foi de Minas para São Paulo. Não! Tá? Então vamos lá, pessoal. Calor sensível. É o famoso que macete, né? Quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura. Calor específico é específico da substância. Tá? E já o C pode ser Qzão, Czão, delta, teta também, variação de temperatura. Czão, a capacidade térmica é do material. Qual a diferença de substância e material? Substância, vamos pôr, seria a madeira. Qual a espécie da madeira? Sempre o mesmo. Material, se eu tenho uma caixinha de madeira ou uma mesa de madeira, a capacidade térmica vai ser diferente, certo? Então, é o seguinte, vamos pôr aqui que 10 joules, 1 delta teta. Então, o delta teta vai variar 10 graus Celsius também, se fizer a variação em graus Celsius. Se eu aumento a capacidade térmica, a variação de temperatura vai ser menor, certo? Continua com 10, aqui seria 2, 10 dividido por 2, 5, ele variou 5 graus. Então, a capacidade térmica então, tá a ver com quão fácil, quão difícil vai ser variar a temperatura. Por isso que quando você está andando lá na praia, de manhã cedinho, antes de chegar a areia, já está quente, a água está fria. Então, os calores específicos são diferentes, certo? Capacidade térmica também. Na hora que você chega de tardezinha, a água ainda está quente e a areia mais fria. Então, maior calor específico, ele vai ter ele vai variar menos a temperatura. Menor calor específico, ele vai variar mais a temperatura com a mesma quantidade de calor fornecido. Tudo bem? Coloque as unidades, né? Calor específico, caloria barra grama grau Celsius ou joule quilograma Kelvin. Então, calor específico, ele não depende da massa. Já a capacidade térmica depende da massa, né? Do material. Então, eu só uso isso quando tem variação de temperatura. E o calor latente? Eu só uso quando tem mudança de estado. Estou indo de sólido para líquido, né? Fusão. Ou de líquido para gasoso, vaporização. Ou voltando. Gasoso para líquido, liquefação. Ou líquido para sólido, solidificação. De sólido para gasoso direto, sublimação. E de gasoso para sólido, também sublimação. Tem alguns lugares que eles usam ressublimação, sublimação inversa. É a mesma coisa, tá? Mesma ideia. Por exemplo aqui, por exemplo, eu tenho a água a menos 20 graus Celsius. Na hora que chega aqui, ó, eu quero esquentar ela até 20. Eu não posso usar que macete direto. Eu vou ter que esquentar ela de menos 20 até 0, que aqui ainda é gelo. E aqui eu vou ter água. Vou transformar toda a água, aliás, todo o gelo em água a 0 graus Celsius, ml, e depois nós vamos esquentar de novo. Então eu tenho a fusão, depois da fusão, MC delta teta. A massa, M1, C1 delta teta. Aqui seria o calor específico do gelo. ml, o L de fusão. Olha aqui, a massa continua a mesma, a variação de temperatura vai depender aqui, no caso vai ser de 0 a 20, final 20 menos 0, aqui seria final 0 menos 20. O C2 muda, por quê? Aqui é gelo, aqui é água. Então o calor específico 2, esse é o calor específico da água. O calor específico 1, calor específico do gelo. Certo? Vamos fazer os exercícios agora. Pessoal, número 1. Considerando que 200 gramas de água encontra-se a uma temperatura de 10 graus Celsius, sabendo que o calor específico da água é 1 caloria barra grama grau Celsius,
Então está tudo em graus Celsius, maravilha. Sabendo o calor específico da água, determine a capacidade térmica dessa quantidade. A capacidade térmica massa vezes calor específico, 200 vezes 1, 200 calorias por grau Celsius. Letra B. A quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 10 para 60. Então, quantidade de calor Czão delta θ, ou MC delta θ dá na mesma. 200, temperatura final menos temperatura inicial, quantidade de calor 10.000 calorias. Número 2. Foi colocado em um forno de micro-ondas 1 kg de água para seu aquecimento, sabendo que a potência do forno é 3.000 calorias por segundo e que o calor específico da água é 1 caloria grau Celsius, determina o intervalo de tempo necessário para que a água sofra uma variação de 90 graus Celsius. Cuidado aí, 1 quilo, aliás, 1 quilo são 1.000 gramas. 1 quilo, 1.000 gramas. Por quê? O calor específico está em caloria grau Celsius. Quantidade de calor, então, que MC delta θ, quantidade de calor 90.000 calorias. O que é potência? A gente já viu isso. Energia pelo tempo. No caso, calor é energia, quantidade de calor pelo tempo. 300 com 90.000 delta T, tempo vão ser 300 segundos. Número 3. Um bloco de um certo metal de calor específico 0,12 caloria grau Celsius e massa 200 gramas tem uma temperatura inicial de 600 graus Celsius. É colocado um calorímetro ideal contendo 800 gramas de um líquido de calor específico meio caloria por grau Celsius a 50 graus Celsius. Determine a temperatura de equilíbrio. Não é só somar 50 e 600. Se nós colocamos os dois no calorímetro, não tem troca com o externo, quanto um perde, quanto o outro ganha. Então esse que está perdendo calor e esse está ganhando calor. Então a quantidade de calor perdido mais a quantidade de calor recebido é igual a zero. Certo? Quanto um perde, quanto o outro ganha. Quantidade de calor do metal, MC delta θ, 200 vezes 0,2. Temperatura final é a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial. Do líquido, 800 vezes meio, que é o calor específico desse líquido. Temperatura de equilíbrio dos dois é a mesma, menos 50. Fazendo continha, temperatura de equilíbrio mais 100 graus Celsius. Pessoal, vamos lá? Número 1. Determine a quantidade de calor necessária para derreter totalmente uma pedra de gelo de 100 gramas que encontra-se a 0 graus Celsius. Dado o calor latente de fusão, 80 calorias por grama, que é igual a ml, 100 vezes 80, 8.000 calorias. Número 2. Foi colocado em um refrigerador meio quilo de água, seria 500 gramas de água, inicialmente a 0 graus Celsius, sabendo que o refrigerador retira calor a taxa constante de 1 quilocaloria por minuto. Determine o intervalo de tempo necessário para que toda a massa de água seja transformada em gelo a 0 graus Celsius. Dado o calor latente de fusão, 80 calorias. 80 calorias por grama. Então, qual a quantidade de calor que vai ter que usar? Q igual a ml. 500 vezes L, 40.000 calorias. A massa está em grama porque L está em calorias por grama. Então, ele falou que a taxa 1.000 calorias por minuto, 40.000, X. Então, X, 40 minutos. Número 3. Água colocada em um recipiente aberto e recebe calor de uma fonte de potência constante, igual a 70 calorias por minuto. Após 20 minutos do início da ebulição, a massa da água contida no recipiente diminui 10 gramas. Determine o calor de vaporização. Então, potência, quantidade de calor pelo tempo, foi 10 gramas, né? Então é ml, 270 igual a 10 vezes L.
dividido por 20 minutos, então vai dar 540 calorias por grama, tá? Que a potência seria 270 calorias por minuto, ele não deu em joule, em watt, né? A potência é joule por segundo, é watt, ele deu caloria por minuto, aqui está minuto. Ok. Pessoal, número 4, depois eu mando a foto da resolução para vocês. Tudo bem? Aquele abraço. Obrigado.